entraram agora no Centro de Línguas. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou professora Ana Luzia, sou a diretora do Centro de Línguas de Samambaia, tá? Nós hoje estamos com um grupo reduzido de pessoas, da gestão, no caso, ou da escola, porque hoje é um dia letivo, então está acontecendo, a gente está fazendo essa reunião agora aqui, mas está acontecendo as aulas, tá? Com os professores, para aqueles alunos que no calendário teriam que ter aula no dia que foi substituído por esse sábado, digamos assim, tá? Então, a gente está aqui com a supervisora pedagógica do CIL, a professora Viviane. A Viviane se apresenta. Isso. Temos a coordenadora, os coordenadores, no caso, o professor André e a professora Liane. Podem se apresentar, por favor. E a secretária, Cristiane. Bom dia, eu sou Liane. E temos alguns professores, caso a professora Otília de Espanhol está aí com a gente também, tá bom? Então, o Centro de Línguas, ele está oferecendo as aulas online desde que foi orientado pela Secretaria de Educação, tá bom? Todas as semanas as aulas estão acontecendo daquilo que a gente pode dizer da maneira mais normal, digamos, mais, enfim, nós estamos seguindo com o calendário que foi proposto pelo governo, as aulas, elas estão acontecendo, a gente acredita que diante dessa nova maneira, a gente está procurando atender da melhor forma possível, tá bom? As aulas, elas têm... eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas antes de falar sobre a maneira que as aulas estão acontecendo, eu gostaria de dizer para vocês que nos grupos de WhatsApp que os filhos de vocês estão participando, a gente passa muita informação, digamos assim, não é que seja muita de volume, mas a gente passa as informações que vocês precisam estar cientes sempre, tá? Então, é super importante que você leia, porque é o meio de comunicação que a gente tem, né, assim, neste momento. Nós estamos, assim, usando todos esses meios para que os pais possam receber todas as informações. Então, é muito importante que vocês leiam esses informes, né? Eles sempre estão sendo compartilhados nos grupos de WhatsApp, a princípio, tá bom? Então, ler com atenção o informativo para que você possa ter ciência de como funciona essa escola, que é uma escola de natureza especial e que é uma escola do ensino de idiomas, tá bom? Então, por favor, leiam sempre esses informes que são passados para vocês. Uma coisa bem importante que a gente sempre pede para vocês, atualizem os dados, né, do aluno na secretaria. Isso pode ser feito por telefone, isso pode ser feito por e-mail, mas é muito importante que você tenha sempre atualizado esses dados. Aí na tela já está aparecendo para vocês o número do WhatsApp, que é o mesmo número do telefone fixo, mas funciona também como WhatsApp. Então, você pode mandar uma dúvida, um questionamento, uma informação nesse número, porque a gente está sempre acompanhando também, tá bom? Mas é importante esse dado atualizado, porque a gente tem muita dificuldade. Como nós vamos localizar o aluno ou o responsável pelo aluno, se esse número de telefone deixado, ele não corresponde, ele não está atualizado, e, enfim, isso tem acontecido muito. Então, é fundamental que o responsável atualize os dados na secretaria da escola, certo? Os alunos ausentes nas salas ao vivo e que estão sem realizar atividades na plataforma são contactados pela escola. A escola tem uma busca ativa que está funcionando muito bem. Então, aquele aluno que ele desaparece ou ele falta, né, faltou aquela semana, imediatamente a escola tem procurado esse aluno para conversar, para entender por que está acontecendo essa ausência desse aluno. Então, daí ser fundamental que esses dados eles estejam atualizados, porque quando a gente esbarra em um telefone inexistente, a dificuldade, ela se torna bem maior, tá bom? Como se dá o ensino à distância? Como é que tem funcionado o ensino à distância na nossa escola? Tem funcionado com aulas síncronas, que são as aulas ao vivo, né? Elas têm pelo menos 1 hora de duração.
O restante do horário, ele é utilizado pelo professor para dar assistência ou reforço para esse aluno, ou seja, para fazer um atendimento mais individualizado. Mas essa aula, ela acontece pelo menos uma vez por semana. Nós temos a maioria dos nossos professores, na verdade, eles estão dando as 2 aulas ao vivo, né? Ou seja, síncronas. Mas pode ter um professor ou outro que dê uma aula ao vivo e a outra ele poste a aula já gravada na plataforma, tá bom? Mas está acontecendo desta maneira, foi a orientação que nós recebemos e nós estamos seguindo essa orientação. Então, o professor, ele pode acontecer ele optar pela segunda aula como aula gravada e postada, ao invés de uma aula ao vivo, tá? O nosso foco está na comunicação, né? As habilidades orais e auditivas são priorizadas, sendo de extrema importância a participação do aluno. Então, quando o aluno ele entra para ser, né, aluno do CIO, é porque ele quer aprender um idioma. E ele quer realmente aprender, ou seja, ele precisa saber se comunicar, ter fluência nesse idioma. Então, não dá para ele ter uma condição passiva, ou seja, ficar ali assistindo a aula sem fazer a interação necessária. Então, por quê? Porque tem habilidades que precisam ser desenvolvidas, então a postura dele diante dessas aulas é fundamental, para que essa habilidade ela possa a cada dia ali ir se desenvolvendo e crescendo, enfim, e o aluno de fato alcance processo dentro do próprio processo de aprendizado do idioma, ok? Estão me ouvindo, pais? Tá tudo bem por aí? Tá. Ok, as aulas assíncronas postadas na plataforma, o foco dessas aulas é a consolidação da aprendizagem, ou seja, o aluno teve um momento com o professor em que ele interagiu, né, tudo ali acontecendo ao vivo, a cores, né, e essa consolidação, ela precisa acontecer através da ação do aluno em si, né? Ou seja, o professor postou exercícios, postou uma aula gravada ali, e o aluno, ele precisa fazer a fixação desses conteúdos. Como é que ele vai fazer isso? Assistindo a aula assíncrona. O aluno deve acessar a plataforma pelo menos 2 vezes por semana, não deixando acumular atividades. Então, assim como quando a gente tem a aula presencial, né, o aluno, o professor vem para a escola, dá aula ali na sala de aula, mesmo assim, o aluno precisa, quando chegar em casa, estudar, ou seja, colocar em prática aquilo que o professor ensinou numa aula ali presencial, da mesma forma acontece com o ensino online. Esse aluno, ele tem que ter o comprometimento de estar complementando ali a sua aprendizagem em casa, no momento individualizado. Então, a aula fica lá postada e esse aluno ele vai acessar para que ele possa complementar o estudo dele. A fórmula, ela continua a mesma, sempre foi assim. O aluno ele não aprende só na aula lá com o professor, ele precisa ter aquele compromisso de estar estudando, quando não está no momento de aula. Então, agora, o compromisso dele só ficou maior, porque parte da aula, né, parte do horário dele, que é aquele que já ficava em sala de aula, ele também vai ter que fazer isso em casa para estar fazendo essa consolidação da aprendizagem dele, ok? É aferido frequência, tá bom? Da mesma forma, as avaliações, elas estão acontecendo. Nós tivemos um momento em que foi divulgado que o aluno não seria reprovado, porque é um momento bem diferente, a gente está numa pandemia e é verdade, tem muita dificuldade ou desafio, digamos assim, que nós estamos enfrentando, tanto da parte dos pais, que agora estão tendo que ter um compromisso muito maior com a questão da aprendizagem dos filhos, quanto da parte do aluno, que é uma coisa completamente nova, ninguém imaginou que precisaria ficar aprendendo somente em casa, através do ensino online. Para nós, professores, também tem sido diferente, né? Tem que reaprender toda uma maneira de se trabalhar. Então, todas as partes, elas estão se adaptando.
Mas é importante que vocês tenham ciência de que a aprendizagem ela precisa acontecer, né? Então, tem todo esse comprometimento da nossa parte, enquanto profissional, enquanto escola, e também tem que ter a parte daí que seja o aluno, né? Todos vão ter que fazer, digamos, a sua parte para que a coisa possa funcionar. Porque se chegar ao final do semestre e esse aluno ele não tiver atingido o mínimo de aprendizagem que ele precisa, aí ele vai ter que ficar retido. Entendeu? Então, esse comprometimento, ele precisa existir. Não vai existir esse negócio que não passa, né? Passa porque é pandemia, não, ele vai avançar. Não tem como, mesmo porque esse aluno ele não pode ter esse interesse em passar por passar. Ninguém é obrigado a fazer, digamos assim, o ensino o inglês ou o espanhol. O aluno, ele quis estudar aqui porque ele quer de fato aprender. Se ele não aprendeu, não justifica que ele seja avançado. Só porque está sendo online, só porque a gente está numa pandemia, que isso não vai adiantar muita coisa para ele, né? Então, é bem importante que se tenha esse comprometimento mesmo, tá bom, pais? Se vocês tiverem qualquer questionamento, vocês podem ir colocando aí no chat. Tem duas professoras, a Viviane está aí para responder, a professora Liane também. As respostas elas podem acontecer enquanto eu vou falando aqui, ou até mesmo depois. A gente vai abrir um momento para que vocês possam estar se comunicando e também colocando aí o que vocês estão sentindo, pensando, ou enfim, o que vocês queiram colocar, tá bom? Mas podem também já ir colocando as perguntinhas aí, tá bom? Que aí a gente vai, na medida do possível, vamos respondendo, tá certo? Olha, então, se essa aula está acontecendo online, o aluno ele precisa acessar a plataforma de ensino. Se ele tiver qualquer impossibilidade, ele deve comunicar imediatamente à escola. Tá? Então, se você está tendo uma dificuldade técnica, uma impossibilidade de você realmente acessar a sua plataforma de ensino, comunique imediatamente. Ou é porque você não tem um aparelho para isso, ou porque você não tem internet, ou porque você, enfim, errou a sua senha, nunca conseguiu acessar, precisa de uma instrução inicial, então é importante que faça a comunicação à escola imediata, tá bom? Quando acontece a aula ao vivo, o aluno ele tem que estar pronto para aquela aula. E aí, o que é esse pronto para essa aula? Ele deve estar vestido adequadamente, ou seja, fala assim, mas eu estou na minha casa, eu fico do jeito que eu quiser. Tudo bem, mas assim, vestido adequadamente, assim, numa postura, é como se fosse assim, um ritual mesmo. O que eu falo de ritual? Bom, agora é o momento da minha aula. Eu tenho que estar no momento presente para aquela aula, ou seja, é a minha aula, eu tenho que estar ali, de alguma maneira, nessa postura de quem está ali para aprender. Então, ele tem que estar vestido adequadamente, com o seu material de estudo, ou seja, o livro didático, o caderno dele, porque tem dinâmicas, tem toda uma dinâmica de aprendizagem, o aluno tem que estar pronto para aquilo, né? Com a disposição realmente para estar participando da aula. A gente sabe, e se vocês estão acompanhando, claro, as aulas online que os meninos devem estar estudando, digamos assim, em outras escolas também, o aluno ele nunca quer ligar a câmera, ele prefere ficar na zona de conforto, que é a de não ligar a câmera no horário da aula. Eu sei também, eu tenho filhos adolescentes, né? Então, eles preferem ficar mais confortável ali. Mas aí a gente vai ter que ajudá-los nisso, fazendo o quê? Essa orientação e esse incentivo. Esteja pronto para a sua aula, né? Sente da maneira adequada, separe o seu material ali do seu lado, para que, conforme o professor for desenvolvendo ali as explicações, ele esteja acompanhando no seu material. Tá? Então, vamos procurar ajudá-los nisso. Ele também deve participar ativamente, interagindo com o professor e com os colegas, mantendo a câmera sempre aberta e o microfone, quando solicitado, ligado. Tá? Então, é o que nós temos para o momento, digamos assim. Nós estávamos acostumados a estudar numa sala de aula e hoje a gente não tem essa possibilidade. A gente tem o ensino online, então vamos estar prontos, fazer a nossa parte para que isso possa acontecer da melhor maneira possível, tá certo?
Outra coisa importante, o aluno deve se portar de modo respeitoso também no ambiente virtual, assim como numa aula presencial, sempre é importante o respeito, no ensino virtual também, colaborando e evitando críticas negativas sobre a atuação de seus colegas, tá? Então, jamais eu posso, olha, fulano, está nesse ambiente tal, olha isso, aquilo. Não, de forma alguma. Então, vamos também estar trabalhando para que essa aula online aconteça da forma mais respeitosa possível. Se ele tiver dificuldade de aprendizagem, se comunicar com o professor, para que o mesmo veja se há necessidade de agendar um atendimento individual. Então, para os alunos que estão presentes, né, já fica bem claro, você está tendo dificuldade de aprender, converse e fale para o seu professor. O pai que também está aqui, pergunte ao seu filho, você está conseguindo aprender? Se não, tem que comunicar ao professor, porque o professor ele já tem um tempo, né, um horário dentro da grade dele, que é destinado para o atendimento individual deste aluno, principalmente para aquele aluno que está com dificuldade de aprender. Ok, gente? O professor não está disponível fora do horário das aulas da turma. Então, a rotina do professor, ela mudou muito com essa história de ensino online. Apesar de a maior parte, ou digamos assim, algumas pessoas, vamos falar algumas pessoas, acharem que o professor está trabalhando menos, não se aplica, pelo menos não se aplica aqui no Centro de Línguas. É bem complicada essa nova rotina, viu, gente? Eu posso dizer para vocês que aumentou bastante, porque nós estamos levando a sério o nosso trabalho aqui. Então, se vocês têm alunos, vocês são alunos e devem conhecer outros alunos do Centro de Línguas. Então, vocês sabem que está acontecendo. Pode até não estar acontecendo da maneira assim, mais que eu acho difícil, porque a gente tem excelentes profissionais, mas nós estamos dentro daquilo que foi proposto para o momento, fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, realmente, a coisa aqui está sendo levada a sério. E aí a gente precisa também desse acompanhamento de você, aluno, de você, pai. A minha aula está acontecendo da maneira que tem que acontecer, a aula do meu filho está acontecendo da maneira que tem que acontecer para esse momento. Se não, nos procure. Nós estamos aqui todos os dias. A escola, ela tem gente aqui de 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Todo momento nós estamos aqui, tá? Então, pode nos procurar. Não é a orientação de presencial neste momento, mas nós temos a equipe que tem que estar aqui presente, da qual eu faço parte. O professor, ele está fazendo o trabalho dele online, mas a parte administrativa, ela está trabalhando presencial na escola, tá bom? Então, o professor, ele não está disponível fora do horário da aula da sua turma, é importante isso, que você tenha essa ciência, a não ser que o mesmo tenha se disponibilizado para tal, a não ser que o próprio professor marque um horário para atender você, pai, ou marque um horário para atender, no caso, o aluno, tá? Vamos evitar enviar mensagens em horários inapropriados ou final de semana, tá bom? Então, na medida do possível, tanto a escola quanto vocês, evitar. Por quê? Uma coisa que antes era muito comum nas escolas, o único meio de se comunicar com aquele professor era você indo à escola, marcando o horário, e naquele dia o professor ia atender. Hoje, não. A comunidade inteira tem o meu celular, como diretora da escola, tem o celular de toda a minha equipe gestora e tem o celular dos professores. Então, a comunicação, ela mudou bastante. O que tem que acontecer? A gente respeitar os limites. Qual é o limite? Eu não vou toda hora estar ali, futricando, mandando isso, mensagem, né? Aquilo que é normal. Não vou ficar toda hora mandando mensagem para a diretora da escola ou para o professor. Da mesma forma que também nós não vamos toda hora estar mandando uma mensagem para você que é pai ou para você que é aluno, tá bom? Mas melhorou bastante isso aí, porque agora a gente tem muita facilidade para estar se comunicando, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de estar falando para vocês é a questão do livro didático. Não sei, André, qual é o próximo slide aí, mas veja se é o do livro, por gentileza. Perfeito. Então, o material que a gente usa é o material importado.
E eu tenho certeza que quem já tinha um filho no CIO, ou quem já foi aluno e de repente está com outra aluna agora, levou um susto, né? Se já foi comprar esse livro didático. Nós também levamos um susto. Com o aumento das coisas, a única coisa que não aumentou, por enquanto, foi salário de ninguém, pelo menos que eu tenha conhecimento, não nosso, pelo menos. Então, o material, infelizmente, teve uma alta, porque o material importado, ele é pago, né, em dólar, e o dólar aumentou e aumenta tudo. O aluno ele tem que comprar o livro e o caderno de exercícios. Normalmente, esse livro dá para um ano. Os de espanhol, 1 ano e meio, tá? Então, é muito importante esse material de apoio. O livro é um material de apoio para o trabalho da escola, do professor e também para o aluno, tá bom? Esse livro, esse semestre, a gente combinou com a livraria SBS. A livraria, ela entrega o livro em casa, inclusive, para ficar mais fácil, em virtude da pandemia, porque antes a gente até dava para o aluno comprar aqui na escola, mas diante de tudo isso e pelas orientações que a gente recebe do GDF, nós não podemos proporcionar essa presença do aluno assim na escola, digamos. Então, está aí, né, a livraria que vende o livro do filho de vocês, tá bom? Tem aí o endereço eletrônico e é fundamental que vocês deem esse apoio para que esse aluno ele possa ter esse material junto com ele, tá bom? Para que possa facilitar, digamos assim, o nosso trabalho e o trabalho de vocês também e a própria aprendizagem desse aluno, certo? Ok. Viviane, você gostaria de estar complementando com alguma informação? Viviane é nossa supervisora pedagógica. Bom dia, pessoal, novamente. Sobre o livro, o link foi disponibilizado nos grupos de WhatsApp dos filhos de vocês. Então, assim, principalmente para as turmas iniciantes, normalmente a gente sugere que se o pai quiser acompanhar melhor, ele pode solicitar, sim, até pedir ao filho que ele participe do grupo, tá? O grupo pode comportar os pais e os alunos também, né? Então, caso você tenha essa necessidade de realmente estar acompanhando, essas informações, porque os professores sempre estão repassando essas informações nos grupos, tá? Então é interessante que quem quiser pode solicitar, sim, fala com o filho, ou se tiver alguma dificuldade, pode falar com a gente também, né? Como a Ana colocou, qualquer problema técnico ou de acompanhamento que vocês quiserem solicitar, vocês podem falar pelo grupo do WhatsApp com o professor, se for algo mais que o professor possa resolver ou compartilhar, como, por exemplo, o desempenho do filho de vocês, ou, caso seja um problema técnico, que vocês procurem realmente a gente lá no CIO, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, pode ligar, porque a gente está tentando resolver. E algo muito importante aí que a Ana colocou é que temos as aulas ao vivo, né, que é quando realmente o professor consegue ali observar o desempenho do aluno, o aluno está ali para aprender a falar o idioma, então o professor precisa ouvi-lo, então a gente realmente conta que esse aluno tenha os meios para que ele participe da aula ao vivo, tá, gente? Se tiver algum problema, não está conseguindo acessar, por N razões, procure a gente o mais breve possível, porque cada aula, principalmente a aula ao vivo, que o aluno perde, ele perde bastante em termos de desempenho, né, de desenvolvimento e de conteúdo, tá bom? Eu acho que era basicamente isso, Ana. E aí o livro tem esse link, né, que o pai pode clicar no link para comprar, ou ele pode ligar também nos grupos de WhatsApp, já foi compartilhado, então ele pode ligar e solicitar. Tem uma livraria da SBS em Taguatinga, que o pai pode ir pessoalmente também, né, mas é importante que o aluno assista às aulas com o material, tá? Ele precisa, é um material de apoio dele. Não dá para ele ficar o semestre inteiro sem usar. E apesar do livro ser caro, além da gente já não ter mensalidade, né, é só o livro mesmo que é adquirido, cada livro ele pode ser usado para 2 semestres ou 3 semestres, no caso do específico, né, dos adultos e dos adolescentes maiores, tá? Então, ele não é usado para um semestre só, então é um investimento aí para 1 ano ou para 1 ano e meio, tá bom?
E também temos a Feira do Livro, né, Ana, que a gente, assim, entende que a situação econômica está bem complicada, tem a pandemia, então nós criamos aí a Feira do Livro usado, né, temos muitos alunos que já são do CIO e que não estão utilizando mais o livro, orientamos que os livros têm que estar em bom estado, né, porém a gente só está ajudando nesse processo, então caso o pai queira adquirir um livro usado, ele entra em contato com o professor vai verificar, a gente fez uma listagem, e aí os pais podem tentar adquirir esse livro usado aí, para facilitar a vida, né, mas o mais importante é que o seu filho realmente não fique sem o material para que ele acompanhe a aula direitinho, tá bom? Liane, você gostaria de estar colocando alguma coisa que a gente tenha esquecido, complementando? Sobre as avaliações que acontecerão entre 26 e 27, né, como eu já coloquei ali, e os pais estão perguntando a respeito do desempenho, era outra coisa que eu queria colocar também. As nossas avaliações, elas são contínuas, né? O aluno, ele é avaliado o tempo todo, né? Então, cada aula que ele participa, ele é avaliado, né? A participação dele, as atividades, a frequência dele é aferida na aula ao vivo, e se for uma aula postada, ele tem atividades ali para ele fazer, tá? Para suprir essa aula postada, ou até uma falta, né? Caso ele falte ali na aula ao vivo, terão atividades que ele terá que responder para que ele tenha naquela aula. Ok? Então, assim, é importante sempre estar em dias com essas atividades, não deixar acumular, tá? E sempre informar o professor, né? Tem um atestado médico, tem que ser enviado por e-mail, o atestado, a foto pelo menos. E sobre o desempenho, nós temos aí a semana de avaliações, apesar do aluno ser avaliado diariamente, entre 26 e 27, a gente terá ali um período de avaliações mesmo, em que o professor ele vai aplicar um formulário, que seria como se fosse a nossa prova escrita, ele vai passar ele já deve ter passado um projeto em que o aluno vai ter que apresentar e ele vai avaliar, né, a oralidade, uma avaliação auditiva, que é inclusive importante que o aluno faça com um fone de ouvido, tá? Então, entre 23 e 27, nós estaremos fazendo as últimas avaliações para encerrar o bimestre. Aí, encerrando o bimestre, fechando as notas, os professores entrarão em contato para passar essas notas, tá? Então, por enquanto, assim, caso o pai queira saber do desempenho, pode procurar o professor sim, né? Porém, notas ainda não temos, porque ainda não encerramos o bimestre, tá? O segundo bimestre começa só no dia, só em dezembro, tá? No dia 2 de dezembro. Então, dia 2, agora eu até... Apenas em dezembro, tá, pessoal? Então, não adianta agora, dia 1º, no caso, né? Dia 1º de dezembro. 30 é feriado, né? Isso, dia 1º de dezembro. Eu estava lembrando aqui o dia da semana, que é na terça-feira, né? Para somas de terça e quinta, dia 1º, de segunda e quarta, dia 2. Então, realmente, no dia 27, a gente encerra as avaliações e na semana seguinte a gente já começa o segundo bimestre, tá bom? Então, apenas quando encerrar esse período de avaliações, que realmente os professores vão fechar a nota do bimestre e vão ter como passar para os pais de fato. Agora, em termos de desempenho, vocês podem ir perguntando, né, para o professor, e o professor vai passando para vocês, tá bom? Liane, eu te interrompi aí, se você estiver lembrando de mais algum assunto importante. Não. André, quer falar alguma coisa, André? Não, Ana, tudo certo, tudo tranquilo. Ok, então tá. Gente, olha, então, só para complementar aqui, a gente já está quase finalizando, tá bom? Deixa eu só responder aqui, Ana, rapidinho, desculpa, a Raquel, porque a Raquel está perguntando aqui, gente, ó, cada turma tem um grupo de WhatsApp que o professor montou. Se o seu filho não está nesse grupo, por favor, entre em contato urgente com a gente, porque todos os alunos têm que estar nesse grupo de WhatsApp, que é um dos principais meios de comunicação entre professor e aluno,
né? Normalmente no grupo de WhatsApp o professor posta o link da aula, apesar de que esse link fica disponível na plataforma. Raquel, Tá bom? fechou. Então, você pode entrar no grupo, Raquel, ou pedir para o professor também, ou para o seu filho, que o professor está lá no grupo. Caso você ainda não consiga, você pode mandar uma mensagem para a gente com o nome do professor, que a gente faz essa intermediação também, tá bom? Não tem problema, não. Haverá recesso e férias? Ana, quer falar aí? Sim, sim, nós teremos as férias, vai ser em fevereiro, ou seja, tem aula até o mês de janeiro, viu? Mas temos o recesso entre Natal e Ano Novo. Sim, tem o recesso de Natal e Ano Novo, mas férias mesmo só no mês de fevereiro, digamos assim, tá bom? O restante são pequenos recessos que a gente vai avisar quando estiver mais perto para vocês. Isso. No caso, só o recesso mesmo de Natal e Ano Novo, certo? Que é do dia 21 até o dia 1º. Tá, então está acontecendo muito rápido essa questão do semestre, né? Porque houve todo um ajuste, né, de tempo, digamos assim, está bem diferente. Então, todos precisam ficar bem atentos. O comprometimento para a questão da aprendizagem do aluno, ele deve vir de todas as partes nesse momento. Então, eu tenho da escola e tenho de vocês também, enquanto aluno ou responsável. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Não é porque a gente está numa pandemia que a gente vai, infelizmente, não dá para falar assim, não, depois eu resolvo isso. Não tem como, né? Nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Esse aluno, ele precisa ter esse comprometimento de estar aprendendo, tem que abrir a câmera, tem que participar mesmo, porque a gente está falando de comunicação, o objetivo dele aqui no Centro de Línguas é se comunicar, e se comunicar de maneira fluente, no idioma que ele se propôs a aprender. Então, não dá para xerocar a atividade e enviar para você, você responder e a gente avaliar por isso. Não dá. Tem que ter todo esse comprometimento de estar participando das aulas ao vivo. A gente não pode fingir que está ensinando e nem vocês podem fingir que estão aprendendo. Seria fácil nesse momento, mas a gente não pode levar essa proposta adiante. Todos vão ter que ter o comprometimento mesmo para que a coisa possa acontecer. Tá bom? Agora eu vou abrir, caso vocês queiram falar alguma coisa para a gente, tá bom? Estamos à disposição para estar respondendo. O tempo é para vocês perguntarem alguma coisa, se quiserem, para a gente aqui agora, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber sobre renovação de matrículas, como será? Nós temos um período para essa renovação. Normalmente, como nós estamos em pandemia, aquele aluno que frequenta, que está participando das aulas, está sendo avaliado, nós fizemos no semestre passado de maneira automática. Ou seja, meu aluno, ele está participando, ele está ali, precisa avançar para o próximo semestre, a gente já faz automaticamente essa renovação. Somente os casos de trancamento ou casos específicos que o aluno abandonou, que a gente teve que verificar realmente de fato o que estava acontecendo. Dificilmente eu penso que será decretada uma renovação mediante a presença do responsável do aluno aqui na escola, tá bom? Dificilmente isso vai acontecer. Eu queria aproveitar para falar aqui sobre a secretaria escolar. Primeiro, bom dia a todos, né? Já estamos no final da reunião. Eu sou Cristiane, sou secretária escolar do CIL, né? E queria dizer, assim, que a secretaria está funcionando normalmente. Nós temos um e-mail que eu disponibilizei aí nas mensagens. A maioria das questões a gente consegue resolver tudo por e-mail ou pelo WhatsApp da escola, o que é uma facilidade para o familiar e para o aluno. A orientação que a gente teve da Secretaria de Educação é que provavelmente a partir de janeiro já vai estar divulgado sobre as novas vagas no CIL, mas isso vem primeiramente do site da Secretaria de Educação, então quem tiver interesse em novas vagas pode começar a olhar ali a partir de dezembro, finalzinho de dezembro, para ver se já liberam alguma coisa, porque segundo o cronograma, eles vão liberar primeiro das escolas regulares,
e depois dos centros de língua. Então, a gente entendeu que por volta de finalzinho de dezembro, janeiro, já tem alguma coisa lá disponível. No nosso e-mail, a gente consegue resolver sobre trancamento, sobre solicitação de destrancamento também, porque devido à pandemia, nós estamos colocando todos os alunos trancados para uma possível renovação automática, mas é necessário procurar a escola pedindo esse destrancamento, né, demonstrando o interesse em continuar no próximo semestre. A respeito também de declaração, quem precisar de declaração de escolaridade, ou então choque de horário, como eu vi uma mensagem aí no nosso corpo de texto, envia e-mail para a secretaria. Nós temos hoje o WhatsApp da escola, tem o Instagram da escola e tem o e-mail da secretaria. Então, são canais de comunicação que o tempo todo tem pessoas olhando e o tempo todo nós estamos respondendo. Às vezes a gente não responde imediatamente, mas a sua resposta vai chegar, entendeu? Então, e quando enviar o contato, manda sempre com um telefone, porque às vezes a gente recebeu o e-mail, mas precisa ligar para esclarecer alguma dúvida, né? E aí a gente envia o e-mail novamente e a resposta demora. E se tivesse um telefone para contato, a gente resolveria de maneira mais eficiente. Então, quanto às informações da secretaria, por hora, são essas. Quem tiver feito mudança de endereço, mudança de e-mail, qualquer outra, envia também para a gente fazer a atualização de dados, e aqueles alunos que tiverem problema no e-mail, na senha, também pelo nosso e-mail a gente consegue resolver. Então, por hora é só isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu encerro aqui a minha fala. Ok, tem algumas pessoas aí perguntando o seguinte: primeiro, a questão do por que o Centro de Línguas não oferece outro idioma? Nós temos um problema sério de espaço na nossa escola. Nós temos apenas 5 salas de aula. Com essas 5 salas de aula, a gente já atende mais de 1.000 alunos. Nós temos inglês e espanhol e nós não temos espaço para mais nada. Nós gostaríamos muito de abrir para o francês, assim como para outros idiomas, tem muita gente que procura. Nós estamos trabalhando junto com a administração de Samambaia para tentar a ampliação da nossa escola. Eu já apresentei projeto, né, existe um projeto já apresentado, projeto de arquitetura também, engenharia. Nós fizemos já tudo que nós poderíamos fazer para pedir essa ampliação, mas nós estamos esperando o posicionamento da administração de Samambaia para nos ceder esse espaço, tá bom? Então, a escola é muito pequena. Todas as nossas salas de aulas estão com superávit, ou seja, estão com um número maior de alunos do que deveria estar. A gente está aproveitando, inclusive, a questão da aula online para dar oportunidade para mais pessoas, tá? Mas nós não temos como fazer mais nenhum tipo de ampliação, tá bom? Nesse momento de atendimento, porque estamos totalmente limitados mesmo, a coisa aqui é bem apertada, digamos assim, tá? Por isso é muito importante que você que está com a vaga aqui valorize isso e de fato leve bem a sério essa questão de ser um aluno do SIL. Sobre a Feira dos Livros, que tem muita gente perguntando, pode entrar no WhatsApp do professor lá, da turma do professor, e fazer as perguntas lá, tá bom? Para que essa interação possa acontecer, para fazer essa, digamos, comprar ou fazer essa troca de livros lá, tá certo? Mais alguma pergunta, Paz? Participar da Feira do Livro, como a Ana falou, pode pedir para o professor no grupo do WhatsApp, colocar que tem um interesse, que aí ele vai fazer essa mediação, tá? É direto com eles, tá bom? E sobre o Instagram, que o Leandro perguntou aqui, ele é um recurso extra. Eu até brinco que às vezes tem aluno que usa tanto o Instagram que ele vai ver a mensagem lá primeiro, antes do WhatsApp, né? Então, assim, na verdade, ele é um recurso extra. O nosso principal meio de comunicação é o grupo da turma do WhatsApp. Esse, eu peço que realmente os pais estejam atentos, e se achar necessidade, pode até pedir para ser
incluído lá no grupo, tá? Com o seu número. Então, pode ficar tranquilo que o Instagram é só um recurso extra que a gente está utilizando aí para os alunos terem mais um contato com a escola. Então, pais, vocês estão vendo aí que o professor, agora até vendedor de livro, ele está sendo, digamos assim, né? Só para vocês terem ideia de que essa dinâmica de realmente atendimento do professor, ela mudou demais e ampliou, na verdade. Então, o professor ele está dando, alguns estão dando as aulas online, só aula online, então nem postando, né? E, além disso, eles ainda têm que fazer esse atendimento individual, eles têm que fazer essa mediação para que a informação chegue até vocês, e ainda tem até essa questão de material didático. Na verdade, a gente até providenciou muita coisa assim, para que o aluno possa ser atendido da melhor maneira possível. E por isso é importante essa comunicação de vocês com a escola, para dizer o que está dificultando esse acesso à plataforma, esse acesso à aprendizagem, tá? Para que a gente possa também fazer o nosso trabalho aqui da nossa parte para dar esse suporte. Mas é fundamental que também haja esse comprometimento da parte de vocês, pais, para que esse aluno ele esteja na sala de aula e ele realmente esteja na sala de aula, esteja pronto ali para aprender, tá bom? Ok? Mais alguma coisa? Ana, respondendo a pergunta da Creuza, que ela colocou aqui que tem 2 filhos e um está terminando, né? Infelizmente, a gente ainda não tem um curso para quem conclui, né? Até chegamos a conversar sobre isso, um projeto de conversação, mas ainda não está acontecendo, né? Quem sabe no futuro aí. Sim, mas aquele aluno que foi bem no primeiro idioma, que está bem, ele pode solicitar para fazer o segundo. Então, ele tem a opção aqui de fazer pelo menos 2, inglês e espanhol, tá bom? Então, tem que solicitar, pode mandar aí no e-mail da secretaria mesmo, essa requisição, para que, se a escola tiver condição, ela já encaixe esse aluno no segundo idioma, dependendo do rendimento, né? Ou seja, do aproveitamento desse aluno no idioma que ele já está cursando, tá bom? Então, tem que estar bem no idioma que ele já está cursando para ele ganhar a oportunidade de fazer o segundo idioma, ok? Mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? O tempo de duração varia de qual a idade que o aluno começou a cursar, né? Então, nós temos o curso pleno, que é aquele aluno que já começa ali com 16 anos e ele tem duração de 3 anos. E temos o curso básico, né, que o aluno começa ali no 6º ano e aí ele cursa durante 5 anos. Ou 6, né? Se Ou entrar, 6, se entrar no isso. 1A, o curso vai durar 6 anos. 6 anos, Se entrar isso. no 1C, 5 anos. Se entrar Exatamente. já no ensino médio, no curso específico, dura 3 anos. 3 anos, é. E mais Ok. idiomas foi o que a Ana colocou, né? Mais idiomas apenas quando a gente tiver a ampliação para que a gente tenha salas para atender esses idiomas. Nós já fizemos até abaixo-assinados, com muitas assinaturas, uns milhares de assinaturas aí, digamos assim, mas a gente depende desse posicionamento da administração, tá bom? Mas a gente acredita que vai acontecer sim, porque é uma demanda bem grande, a gente sempre tem mais de 3.000 pessoas inscritas e muita gente frustrada, porque não consegue ser contemplada, tá bom? Paz, então, se não tem mais nenhuma pergunta da parte de vocês, nós vamos terminar a nossa reunião. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês, aqueles que estão realmente acompanhando tudo aí, prosseguindo com seus estudos, isso é muito bom, é fundamental. Nós estamos aqui trabalhando para fazer a nossa parte. Estamos à disposição de vocês também, se quiserem vir aqui para falar alguma coisa ou para colocar alguma coisa. E tem toda aí uma gama de endereços, né, de mídias mais diversas para que vocês possam estar se comunicando com a escola, tá bom? Muito obrigada, a gente encerra por aqui. E fiquem bem, que todos nós possamos logo estarmos juntos da maneira que a gente sempre gostou, tá bom? Obrigada mesmo e até mais. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigada, bom dia, bom fim de semana.
Vivi, já pode parar a gravação? Pode sim, André.